Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos iniciar mais um curso de preparação à parte de matemática, obviamente. E dessa vez é o concurso para o cargo de agente comunitário de saúde da Prefeitura de Angra dos Reis. Esse ano, obviamente, né? E a banca será o Instituto AOCP. Então, se você já deu uma olhada no canal, você provavelmente viu a playlist do concurso CRF RJ. E lá eu finalizei toda a proposta daquela playlist e eu vou aplicar o mesmo método para esse concurso aqui, tá? O mesmo método de preparação. Eu já vou falar um pouco mais dele. E lá está finalizado. Deu um total de 8 aulas. Aqui talvez dê um pouco mais e a gente também vai ver o porquê quando eu explicar como é que vai funcionar o roteiro, né? Então, olha só. Período para inscrição nesse concurso é esse aqui. Abriu 19 de agosto e vai até 12 de setembro. Lembrando que a exigência é nível médio. Nível médio. O salário base acho que está em 3 mil e tem auxílio alimentação de R$ 700, eu acho. Algo assim. Tá bem legal, né? Então, qual é a proposta desse vídeo? No primeiro momento a gente vai entender. Vai entender como é que é o jogo que vai ser jogado. Então, a gente vai fazer uma análise, mas eu não vou analisar o edital de modo completo, tá? Isso aí fica a seu encargo. Você, enquanto inscrito, você tem que se habituar a ler o edital da prova que você vai fazer, do concurso. Então, já falei isso em outros vídeos. Você tem dúvidas? Escreve essas dúvidas. Escreve, literalmente. Quanto que é o salário? Aí você anota essa dúvida. Qual que são as atribuições? Anota essa dúvida. E aí, o que você faz? Pega essa lista de dúvidas e vai lá no edital buscando resposta para elas, tá? Muito provavelmente você sempre vai conseguir responder. O edital é a primeira fonte de esclarecimento sobre um concurso, além de ser a lei do concurso, por assim dizer. Então, nessa análise que a gente vai fazer, a gente vai focar em 3 coisas. Na prova, como é que é a prova, como é que vai ser a divisão das matérias e tudo mais. A gente vai falar um pouco da classificação, do sistema de classificação do concurso, né, de estou aprovado ou não estou, e, claro, do conteúdo programático. E aí, no final, vamos falar como é que eu vou preparar esse curso preparatório na parte de matemática. Mas já adianto, se você já viu, acompanhou a playlist do CRF, você já sabe, já tem uma ideia como isso vai ser feito. Vamos aqui no item 9 do edital. Então vamos entender a composição da prova. Olha só, o máximo da pontuação é 70 pontos. E como que está distribuído isso? A primeira grande divisão é prova objetiva e aqui a prova discursiva. Então tem 50 pontos para a prova objetiva e 20 pontos para a prova discursiva. Então, já entendemos essa primeira grande divisão. A prova objetiva, por sua vez, vai ser dividida em 4 partes, onde português vale, analisando aqui essa porcentagem em relação à prova objetiva, tá? Português vale 10 de 50 pontos, ou seja, vale 1/5 dos pontos da prova objetiva. Matemática também vai valer 10 de 50 e tem peso 1, igual ao português. Então, 20% da pontuação da prova objetiva. Informática, também mesma coisa, 20%. E aí vem conhecimento específico com peso 2. Então, são 10 questões também, mas elas valem 20 pontos. Enquanto nas outras 10 questões, e cada uma vale 1 ponto, então valem no total 10 pontos cada uma. Conhecimento específico com peso 2 tem 10 questões também, mas cada uma vale 20 pontos. Então, conhecimento específico ocupa 40% da prova objetiva. E falando da prova como um todo, prova total, né, por assim dizer, como é que fica? Aí fica a pontuação, fica 10 de 70. Isso aqui vai dar quanto em porcentagem? Vamos ver. É 1 dividido por 7, não dá 0, e vem 1, sobra 3, 0.
4 vezes 7, 28, né? O mais próximo, 2, 22, enfim. Vamos dizer aproximadamente 14% da prova. Então, essas aqui também vão ser 14%. Essa aqui é o dobro. Conhecimento específico vai ser 28%. Claro que isso aqui é aproximado, tá? A conta não vai bater certinho fazendo com essa aproximação. E aí a prova discursiva vai valer a pontuação total 20 de 70. 20 de 70, então também 28%. Por que eu estou fazendo essa análise? Eu também já falei isso em outro vídeo. Eu gosto de fazer essa primeira observação para saber mais ou menos o quanto eu tenho que me dedicar para cada matéria. Claro que nessa conta vai entrar também o quão bem ou não eu estou em cada uma dessas matérias que serão exigidas. Se eu considero que meu nível está mediano em todas, está o mesmo nível em todas elas, mais ou menos, então uma boa maneira de se organizar seria eu entender quanto tempo eu acredito que eu tenho ou consiga me organizar para estudar no total, para esse concurso. Quanto tempo no total? Então vamos supor que você vai começar, hoje é dia 26 de agosto, prova é dia 20 de outubro, né? Então você vai analisar a sua agenda, a sua rotina. Eu consigo, por exemplo, dedicar 100 horas de estudo para esse concurso. Essa análise aqui vai ajudar você a distribuir essas horas, de acordo com o peso de cada matéria. Qual é o ponto? Se conhecimento específico vale 28% da pontuação, o português vale 14%, faz mais sentido eu me dedicar ao que vale mais. Entende? Esse é o princípio dessa estratégia. E aí você poderia adotar os números rigorosamente dessa forma. Então, se conhecimento específico ocupa 28% da pontuação total, vai ocupar 28% do tempo de estudo que eu vou me dedicar para esse concurso. Entende? É claro que isso é um exemplo, você pode fazer adaptações, mas aí você pode usar essa primeira análise para ter uma ideia como você pode se organizar para essa prova especificamente. Aqui, ó, o candidato deverá obter no mínimo 50% do total de pontos previstos na prova objetiva. Falando da prova objetiva, ainda não está falando da prova discursiva. E não zerar nenhuma área de conhecimento. Olha, esse E aqui significa que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, não é uma ou outra, certo? É um conectivo lógico, quem está afiado no raciocínio lógico aí é a conjunção. As duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? A prova objetiva, eu tenho que conseguir 50% do total de pontos previstos. O total de pontos previstos na prova objetiva são 50 pontos. Eu tenho que conseguir, então, no mínimo 25. 25 ou mais. Se eu conseguir abaixo de 25, ou seja, 24 ou menos, estou eliminado. É isso que ele está dizendo. Beleza, consegui os 25 ou mais. Só que eu zerei alguma área de conhecimento. Aqui são as áreas de conhecimento: português, matemática, informática e específico. São 4 áreas nesse caso. Você conseguiu atingir a pontuação mínima, porém zerou alguma, tá fora também. Tá eliminado também, tá? Então, para você não ser eliminado, ou seja, para você ser aprovado, não quer dizer classificado, né, necessariamente, mas para você ser aprovado, você tem que conseguir pelo menos 25 pontos e não zerar nenhuma área, tá bom? Agora falando aqui da classificação. Então, como eu falei, você garantir esse mínimo não quer dizer que você passou no concurso. Quer dizer que você foi aprovado. Ou seja, em outras palavras, você não foi eliminado. E aí, tá. E a redação? Aqui na tabela 12.1, ele vai informar o seguinte: classificação máxima para correção da prova discursiva por unidade. Então, lá no edital vai ter uma tabela com as vagas que, na verdade, não tem. Segundo o edital, todas as vagas são cadastro de reserva, tá? Todas elas. E aí tem várias unidades que provavelmente você se inscreve para uma ou para algumas. Não sei. Não sei. Eu não verifiquei essa informação. Mas provavelmente é só um desses casos. Ou você se inscreve para uma ou para algumas. Sei lá, você escolhe a opção prioritária, segunda prioritária, talvez. Ou não. Ou só uma unidade. Então ele tem várias unidades lá no município de Angra dos Reis. E aí eles
colocar um código para cada uma. Você vai se inscrever conforme esse código. E aí vai concorrer para aquela unidade que você se inscreveu. Mas tem que conferir se só é permitido a inscrição para uma unidade ou para mais, tá? E aí, como é que funciona? Então, se eu fui aprovado, eu vou ter minha redação corrigida? Não necessariamente. Aqui ele está dizendo que para você ter sua redação corrigida, você tem que ficar no top 7. Você tem que ter conseguido uma pontuação na prova objetiva e te coloque no ranking do 1 ao 7. E isso por unidade, tá? Então lá na unidade 201, eles vão corrigir a prova de quem ficou no top 7. A prova discursiva. Quem ficou dentro desse top 7. Na unidade, sei lá, 243, a mesma coisa. Ou seja, não é top 7 do concurso em geral. É top 7 de cada unidade. Isso num total de 301, né? E também tem a classificação máxima para a correção da prova discursiva para as vagas PCD. E provavelmente é um ranking à parte. É um top 4 de quem se inscreveu para vagas PCD. Então até aqui já entendemos como é que funciona as etapas do concurso, da prova e da classificação. Agora vamos falar um pouco da redação. A correção da prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por uma banca corretora, máximo total de 20 pontos, como a gente viu naquela tabela. E aí tá, aqui tá o caráter eliminatório, é isso que ele quer dizer por caráter eliminatório. Quando ele diz que é caráter eliminatório e classificatório, quer dizer o quê? O eliminatório é que tem um mínimo para você cumprir. Se você não cumprir esse mínimo, você está eliminado. E o classificatório é, uma vez que você cumpriu o mínimo, essa nota que você tirou vai servir para te classificar acima ou abaixo, tá? Por exemplo, no concurso da Caixa, a redação só tinha caráter eliminatório e era atingir 70 pontos ou mais. Se você atingisse menos que 70 pontos, estava eliminado. Eu, por exemplo, consegui 80 pontos. Só que como não tem caráter classificatório, tirar 70 ou 100, era o máximo, não faz diferença. Porque não tem caráter classificatório. O que é um pouco estranho, né? Mas era assim que estavam as regras do concurso. Nesse aqui não, esse aqui tem caráter classificatório. Então, você tem que tirar o mínimo de 10, porém, você vai tentar o máximo, né? Porque quanto maior a sua nota na redação, melhor vai ficar a sua classificação. E aqui está o critério de desempate também, que é um fator que pode influenciar um pouco, mesmo que um pouco, aquele lance da divisão de quanto tempo eu me dedico para cada matéria. Porque além da pontuação, você olha o peso também o peso do caráter de desempate também é acrescentado, né, naquela conta. Então, se você empatou com alguém lá em, sei lá, 40 pontos dos 50, né? Aí vão olhar, tá, os dois estão 40 pontos, mas quem acertou mais em conhecimento específico? Aí esse é o primeiro critério. Então, conhecimento específico tem um peso maior no critério de desempate. É isso que significa. Os dois acertaram a mesma coisa. Então vamos para o próximo critério. Qual é? Português. Então quem acertou mais em português? E assim vai. E aí informática vem depois de português e por último, o que normalmente acontece, matemática, no critério de desempate fica lá por último. Vem matemática e depois vem outros critérios aqui, tá? Como mais idade, ou seja, o candidato mais velho, considerando dia, mês e ano e, se necessário, a hora e minuto do nascimento. Então, se você ficou empatado em todos aqueles critérios, já chegou na idade, se ele nasceu 1 minuto antes que você, ele vai ter preferência. Eu já participei de concurso, eu não vou lembrar qual agora, que um dos critérios de desempate era o número de inscrição. Eu não lembro agora qual a ordem, né? Se dava preferência para o número de inscrição maior ou menor, entre dois candidatos empatados, mas eu já vi isso. Então aqui a gente terminou a análise do edital em relação à prova e à classificação. Então nesse momento você já entendeu como é que vai funcionar esses dois pontos nesse concurso. Aqui eu vou falar um pouco do conteúdo programático. Então, matemática terá 10 tópicos. Resolução de problemas por meio de ilustração, comparação a operações, porcentagens e aplicações, juros simples e compostos, razão, proporção,
equações, primeiro e segundo grau, sistema de equações, grandezas e medidas, conceitos básicos de estatística, média aritmética, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, funções de primeiro grau e segundo grau, análise combinatória e probabilidades. Esses aqui é carro-chefe de concurso, né? Quase todo concurso tem. E geometria plana, área e perímetros de figuras planas. No primeiro momento parece estranho ter geometria. Eu já refletia um pouco sobre isso. Eu acho estranho cobrar geometria em concurso, né? Resolução de problemas aritméticos ali de contagem, de lógica, até que faz sentido, mas geometria. Mas acontece que geometria trabalha muita lógica. Muitas questões de geometria são verdadeiros processos de investigação, onde você vai deduzindo uma informação a partir de outra para tentar chegar no que ele pediu na questão. Então talvez seja esse o sentido, tá? Eu estou filosofando aqui. E o legal desse concurso é que no edital eles estão sugerindo, eles estão dando opções de bibliografia para você estudar. Não é muito comum pessoas se prepararem para concurso, pelo menos não hoje, né? Talvez a galera da antiga aí estudou muito por livros para concurso. Mas hoje em dia, com acesso a cursinhos muito facilitados, os cursinhos preparam materiais muito específicos. Então, normalmente a galera se prepara por PDFs e apostilas que os cursinhos disponibilizam, ou que encontram na internet, ou mesmo através de playlist no YouTube, né? Gratuitamente. Mas é legal isso aqui, caso você queira. Eu quero ter um livro ali para me embasar em alguns momentos, dar uma consultada. E é legal, tá? É bem positivo você ter essa estratégia. Aí você emperrou em algum momento numa aula que a gente vai ter, aí você tem um desses livros sugeridos e você consulta lá e vê se desenrola e aumenta seu domínio sobre aquele assunto. Dessa bibliografia aqui, o que eu recomendaria para quem não é da área de exatas, para quem tem um domínio da matemática e uma familiaridade com a matemática no padrão, na média mesmo, o que eu sugeriria, a palavra existe? São essas duas coleções, do Dante e a do Paiva, do Manuel Paiva. Então você vai, por exemplo, no Sebo, é muito provável de você encontrar livros desses dois caras. Por quê? Dentre os que estão sugeridos, eu recomendo esse. Esse aqui eu não conheço, tá? Então não posso falar muito. Mas o porquê é que esses dois, eles costumam fazer livros que são usados em escolas, tá? E então, dentro dessas opções, excluindo a segunda, que eu não sei, que eu não conheço, como dizer, talvez sejam o que você vai ter mais facilidade de entender, em termos de linguagem, de metodologia, da abordagem, e esses autores vão trabalhar os conceitos. Não que os outros sejam ruins, obviamente, longe de ser ruim. A coleção Fundamentos da Matemática Elementar é, sem dúvida, uma das mais prestigiadas e elogiadas do mercado, né, nacional. Só que são 10 volumes e ela pode ser muito, como dizer, a mais para uma preparação para concurso, tá? Ainda mais essa Fundamentos da Matemática Elementar, que tem uma linguagem um pouco mais formal. E essa aqui também é uma coleção excelente de nomes consagradíssimos no território nacional, mas ela é mais voltada para professores de matemática. Então, então a minha recomendação não é porque elas são ruins, tá? Esses outros dois são ruins, esses outros três. É porque essas duas que eu destaquei talvez sejam melhor para quem tem pouca familiaridade com a matemática, entende? Então você vai conseguir que seus estudos fluam melhor. Eu tenho aqui em casa, que eu comprei em sebo, o Dante e do Manuel Paiva. Só que o Manuel Paiva eu tenho o volume único, que talvez já seja o suficiente, tá? Você comprar volume único. Mas normalmente eles têm coleções de volume único, tem livro de volume único e tem coleções divididas comumente em 3 volumes, representando aí o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Claro que a coleção em 3 volumes tem vantagem em termos de aprofundamento do que a de volume único. Você pensa,
Numa coleção, eu estou trabalhando todo um conteúdo em 3 livros. E no outro, no volume único, eu estou trabalhando esse mesmo conteúdo em um livro só. Então é natural que os 3 volumes, em termos de aprofundamento e quantidade de tópicos abordados e exercício, vai ser superior, tá? Mas, para um concurso, para algo mais que não vai exigir uma matemática também lá, né, super rigorosa e aprofundada, o volume único desses 2 autores já seja suficiente, se você encontrar. Já vai te ajudar bastante. Então, nesse vídeo, tá entregue a parte da análise, né? Esqueci da parte do roteiro. Aqui está nosso material. Material que a gente vai cobrir durante essa preparação. Como eu gosto de fazer? Eu entendo que nosso tempo é limitado, né? Então, nosso planejamento tem que ser baseado nessa premissa óbvia. Com isso, nos leva à conclusão de que nossa prova é como? Resolução de questões. Então, qual é a melhor maneira de se preparar? Resolução de questões. Tanto para eu ganhar condicionamento físico, então eu tenho que ter o hábito de resolver um certo volume de questões, para literalmente o meu corpo estar acostumado, tanto fisicamente e mentalmente, a um certo volume de questões, quanto para fixação de conteúdo. Essa parte do condicionamento físico não é uma reflexão tão óbvia, mas a ideia é, se você fosse fazer uma prova de corrida, que nem tem os testes de aptidão física, né, os famosos TAF, e nessa prova vai ser cobrado, vai ser exigido, e para você ser aprovado nela, você tem que correr 2 km em uma certa quantidade de tempo. No seu caminho de preparação, você vai ficar correndo 500 metros, 100 metros, 1 km. A prova vai exigir você 2 km. Então, você até pode começar correndo bem abaixo do que vai ser exigido na prova. Mas, por questão de lógica, o seu objetivo é tentar ainda, durante a fase de treinos, chegar ao ponto que você consiga correr os 2 km numa sessão de treino, simulando a prova, correto? Ou até mais, para você dar uma garantida. Não, a prova vai me exigir 2, eu vou ver se eu consigo chegar ali no patamar de 3 km, certo? E essa é a ideia. E realmente, embora uma prova escrita não seja uma prova que o foco principal é a exigência física, mas acaba que ela exige fisicamente. Estudar cansa, literalmente. Cansa o seu corpo, gasta o seu corpo. Então, você ganhar volume de questões não é importante só para a fixação de conteúdo, retenção de conteúdo na memória de longo prazo. Também é importante para você não perder rendimento no dia da prova por não ter o hábito ou costume ou a preparação para lá ficar sentado, concentrado durante algumas horas, resolvendo problemas, lendo, interpretando, planejando, fazendo conta, corrigindo. Entende? Olha, tem todo um processo. Então, ganhar volume de questões é importante. E aí tá. Como montar a lista de questões? Eu acho que você assinar uma plataforma de questões ajuda muito. Ah, mas eu não posso gastar dinheiro com isso. Tudo bem. Mas, se você pudesse escolher, se você pudesse dar uma forçada, talvez a melhor opção seria você gastar um pouco com plataforma de questões. Se não dá para gastar com cursinho, fazendo assinatura de um cursinho, mesmo que online, a plataforma de questões é uma solução mais barata e que normalmente já ajuda muito, até com material teórico mesmo. E as 2 principais que eu entendo são essa que eu uso, a Tec Concursos, e a Q Concursos, que é a assinatura aí do plano mais básico, que já atende bastante, não sai mais que R$50. Acho que não sai mais que 40. E aí, como eu preparo as questões? Se eu vou fazer uma prova de uma banca X, meu tempo é finito. Então eu vou ter o tempo limitado para estudar, certo? Isso implica que eu não vou poder estudar todas as questões do mundo. Então, quais são as questões prioritárias que eu deveria estudar? As questões da banca que vai aplicar minha prova. Porque essa vai ser a realidade mais próxima que eu vou ter, que eu vou poder simular. E aí, quando eu terminar essas, aí eu posso ir para outras. Pelo menos eu entendo assim. Não que as outras não vão ter valor, mas assim eu entendo que você está fazendo uma preparação de dentro para fora.
Você faz as questões mais específicas possíveis para se aproximar ao máximo da realidade da sua prova e depois vai diminuindo esses filtros, abrangendo mais questões conforme você tenha tempo hábil para isso. Então eu filtro o máximo de maneira que, se eu só conseguir estudar aquelas questões, eu vou ter estudado o mais próximo possível da prova. Então eu vou ter feito, na medida do possível, a melhor preparação que eu podia. Esse que é o princípio. Então, com base nisso, eu montei essa lista só de questões do Instituto AOCP, abrangendo... Ai, cara, acabei de tirar aqui. Questões do nível fundamental, de concursos que eles fizeram para nível fundamental e para nível médio. E só abrangendo os tópicos cobrados no edital. Ou seja, não é qualquer questão de matemática, mas só questões que são cobradas e estão especificadas lá no edital. Tá? Só esses assuntos. Então, o filtro é o máximo que eu consegui para deixar próximo da realidade da prova. Então, esse é o roteiro. Essa é a ideia do curso que a gente vai seguir. Vai estudar a teoria do edital direto através das questões. Direto através foi ótimo, né? Diretamente das questões do Instituto AOCP. Ou seja, a gente vai deixar a própria banca, nos preparar para a prova dela. Então, o vídeo ficou longo, provavelmente, mas eu gosto de deixar as coisas bem esclarecidas, da maneira mais honesta possível para você entender o que você vai estar consumindo. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos